muito obrigado por aceitar participar. Te agradeço. Eh, Bem-vinda. A gente vai falar hoje do que eu sempre tenho falado nesses episódios, no qual a gente fala de consultoria astrológica no sentido de entender o básico do mapa astral. Eu sempre repito que a gente não precisa aprender como um astrólogo, se a gente não quer trabalhar com isso, não faz sentido você entender como um astrólogo, apesar de que isso pode ajudar a gente, independente, muito, aliás, dependendo muitas vezes da profissão que a gente tem, isso é algo que nos ajuda, acho que no seu caso, de alguma maneira ajuda também a entender um pouco mais de astrologia, mas sobretudo falar, olha, você não precisa entender como um astrólogo, mas o básico você precisa entender. Por quê? Porque o seu mapa vai te acompanhar a vida toda. Você vai numa consulta com um astrólogo, você tem 2 horas de consulta, mas você tem 365 dias no ano. Se autoconhecimento é Uhum. uma coisa sobre conhecer a si, ou entender como funcionam os seus padrões, a sua essência, o seu propósito, ninguém melhor do que você para ter consciência disso e fazer essas relações todo dia, quando as coisas acontecem, porque você não tem alguém do seu lado, o astrólogo, o tempo todo, né? Só na duração da consulta. Então, entender do nosso mapa é algo fundamental. É uma das coisas que te garante entender que você está naquele caminho, e entender e ter um norte, assim. Então, a minha proposta aqui é falar do básico, o que eu considero um básico, né? E aí, às vezes, tem gente que pode considerar muito mais que isso. Mas saber lua, Sol, isso é o basicão da astrologia, né? Sol, quem a gente é, a Lua, a parte emocional. Ascendente, a imagem que a gente mostra para o mundo e como a gente vê a vida, né? Super interessante a gente entender. E aí tem um outro ponto que é Saturno, que as pessoas raramente falam, mas que é um astro que orquestra muito bem o nosso mapa, porque ele vai falar sobre como é que a gente decide assumir os compromissos nessa vida. Então, é onde residem os medos, os traumas, aquilo que eu tenho que passar por cima para crescer. É o planeta mais que indica, digamos assim, né, o grande indicador do potencial que eu tenho de desenvolvimento a partir da superação dos meus obstáculos e medos nessa vida, alcançando uma libertação. Então, se eu falasse, entende um ponto no seu mapa, eu nem sei se eu falaria de Sol e Lua, né? Sol o mês que a gente nasceu, Sol daquele signo, mas eu falaria de Saturno, que é uma tremenda responsabilidade. Mas é isso. Bem-vinda, muito obrigado por participar. E eu vou pedir para você se apresentar, falar quem que você é, o que que você faz, para as pessoas saberem. Primeiro de tudo, eu que agradeço. Para Ah. mim é um prazer imenso. Eu já te conheço há algum tempinho e a gente sempre conversa sobre astrologia. Você foi a pessoa que me fez gostar do meu ascendente. Isso é bom, isso é bom. Você a gostar e mais do que isso, né? Isso é uma tristeza, gente, porque antes a gente botava a culpa no signo, né? Agora a gente não pode mais botar a culpa no Não signo, pode. graças a Deus. Não pode mais. Mas falando um pouco de mim, eu sou terapeuta e sim, eu utilizo a astrologia. E essa coisa de saber o que está acontecendo é muito importante para o dia a dia, porque a energia está lá, eu sou terapeuta energética, a energia está lá, né? A gente tem a opção de se conectar ou não com a energia, pegar a seu favor ou ignorar. Só que você ignora, você fica sendo levado por algo que você não sabe o que é, e muita gente chama de destino, acaso, coincidência, enfim, né? Então, seja um, um um posicionamento, aspas, positivo ou negativo, você tem como trazer isso para a sua vida e aprender com isso, né? Se não é alguma coisa que você não está afim, né? É legal você aprender e trazer isso para poder mudar essas coisas. Quando você está afim, você vai surfa na onda. É muito bom saber da astrologia do dia a dia. E eu sempre gostei muito disso, mas ter a visão que você tem, para mim, foi disruptivo. Eu não consigo mais prestar atenção em lugar nenhum, graças a você. Ah, que bom. Imagina, É nossa. isso. Obrigado. Que bom que serve de algo. Fico feliz, satisfeito de ouvir isso, que bom. É, tá, obrigado. A gente vai falar então de Sol, Lua, Saturno. E eu peço licença então para falar desses posicionamentos no seu mapa. Caso tenha alguma coisa que a gente não goste, que tá aqui, depois a gente corta, tá tudo bem, é só um vídeo, né? A gente edita, fala, não, não quer falar isso não, tá tudo certinho. Mas eu vou começar falando de Sol. E uma das primeiras coisas que me chama muita atenção, e é muito bom a gente falar disso, é o posicionamento do seu Sol, né? Você tem um Sol de casa 12.
A casa 12 na astrologia, para quem estuda, sobretudo, essa astrologia mais, eu vou chamar mais de restritiva, porque não é a astrologia que é restritiva, mas acho que muitas vezes é a visão das pessoas. Mas quando a gente olha para a astrologia clássica, ela é muito determinista, né? Tem tal posicionamento em um lugar, então é assim. Não é o tipo de astrologia que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar mais com a vertente psicológica, para eu entender como é que essa orquestra toda funciona aí dentro de você. Eu gosto de trabalhar com astrologia kármica, porque eu acredito que nós também somos consequências daquilo que escolhemos fazer, e eu tenho uma visão de espiritualidade um pouco mais abrangente. E é muito forte no meu trabalho isso, e eu gosto de trabalhar com astrologia esotérica, que aponta caminho de evolução e prosperidade, né? Caminho de evolução da alma, na verdade, quando a gente fala prosperidade, é a prosperidade da alma não só relativa a dinheiro, mas como vencer esses obstáculos para crescer, para progredir, é nesse sentido, né? Subindo ao topo da pirâmide, digamos assim. E a casa 12, ela é tida como uma casa que as pessoas têm medo. Então, é muito engraçado quando chega alguém para fazer consulta ou quando alguém tem posicionamento de casa 12. Porque se você for pegar a descrição típica da casa 12, nós temos 12 casas no nosso mapa astral. Ah, as casas 4, 8 e 12 são o eixo da alma, porque 4 tem a ver com a família, com as raízes, com a ancestralidade. A 8 tem a ver com os traumas, com medos, com limitações, com uma parte emocional. E a 12 tem a ver como se fosse essa resolução de todos os passos dos 11 caminhos que a gente percorreu aí, das 11 sabedorias, das 11 casas. E ela é uma casa, digamos assim, cumulativa. E está muito relacionado a comportamentos de vidas passadas, então, a astrologia kármica, né? Na kármica, tudo é kármico, então tudo está relacionado ao antecedente. Mas é uma casa que, por exemplo, a gente falava de casa 12, lugares de isolamento. Então, que são lugares de isolamento, se a gente fosse olhar lá para trás, ainda hoje são. Uma prisão é um lugar de isolamento. Um hospital é um lugar de isolamento. Um hospício é um lugar de isolamento. Então você vai pegar a descrição clássica de Casa 12, você surta, né? Porque você fala, né? Ah, em algum momento eu vou parar num lugar desse. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas se você for olhar a descrição clássica, é uma coisa que fala, meu Deus do céu, peraí, não tô gostando de ver isso, não. Mas tem um outro lado, pensando em Casa 12, é, que é muito interessante, que é a casa da autorreflexão, que é a casa desse eu interior muito mais profundo, tá? E é uma casa muito delicada nesse sentido, mas com muita potência. A casa 12 também é a casa que antecede o nosso nascimento. O nascimento é na 1, no ascendente. Mas a casa 12 é aquela casa que vai anteceder isso. Então pode falar das experiências, por exemplo, que se teve no parto, quando a gente quer olhar, né, o tipo de gestação, que aliás, não o parto, que essa pessoa passou, a gente olha a casa 12 para entender quais são as experiências da gestação. Ah, então Uau! é uma casa bem legal, assim, na verdade. As pessoas geralmente têm medo por conta dessa descrição, tá? Então envolve uma parte inconsciente. É uma casa que está relacionada ao isolamento, quando a gente tem uma necessidade de ficar um pouco mais sozinho, sozinha com a gente mesmo. É, ainda fala sobre coisas que estão ocultas, sobre padrões ocultos, questões que muitas vezes não estão à vista, e aí fica muito genérico, mas ela é isso mesmo, né? Tem a questão de uma busca espiritual, uma busca por autoconhecimento. É, muitas pessoas que têm esse sol de casa 12 ou posicionamentos na casa 12 especificamente podem se interessar por essas práticas mais espiritualistas ou por esse conhecimento do desconhecido, né? Tem um aprendizado de aprender a entender que o mistério reside no mistério. A casa 12 é a casa do grande mistério, muito correlacionada, não é a casa do signo de peixe, como as pessoas falam, mas pode ser muito correlacionada às energias piscianas de quem mergulha no abismo da criação e tenta crescer através da unicidade com o todo. Então, trabalhar com essas coisas mais esotéricas, por exemplo, eu estou chamando de esotéricas, mas tem um montão de coisa que eu sei que você faz que dialoga diretamente com isso, com essa questão do mistério, do que está além, né, do que a gente não consegue decifrar. É uma casa muitas vezes que pede isolamento, então a minha necessidade de reclusão
pode ser esse isolamento físico, ou pode ser esse isolamento energético, com quem eu compartilho as minhas coisas, tá? Esse é um ponto. É uma casa que está ligada ao serviço às pessoas, à cura, ao cuidado com o outro, ao servir ao próximo. Isso vai ser reforçado depois pelo signo que você tem lá. Mas tudo isso está dentro daquela casa e é basicamente muita. É um imã que provavelmente você vai ver que esses pontos que eu estou falando, eles são chaves em alguns momentos específicos da sua vida, como então se tivesse um imã que atraísse essas situações. Ela também é uma casa muito relacionada à empatia, à compaixão, ao desenvolvimento do olhar pelo próximo, entendimento de que, olha, tal pessoa age dessa maneira, mas entendo que isso faz parte do propósito do caminho dele, o que eu posso fazer nesse momento é isso. Mas o que é mais engraçado, faz sentido isso que eu tô te falando, porque eu disparo a falar e depois que eu vou perguntar para pessoas faz sentido, né? Nossa, super, super faz sentido, super faz sentido. Eu sou uma pessoa que eu preciso de isolamento. Eu, às vezes, eu preciso tanto de isolamento que eu estou no meio de várias pessoas, eu fecho os olhos por alguns segundos. Parece que eu vou para algum lugar e volto. Aliás, às vezes eu não volto. É uma Pode ser. opção. Eu Pode preciso. ser. Isso me abastece absurdamente. É, Sabe, estar sozinho é uma solitude, né? sim, Estar sozinho, para mim, me abastece. Eu preciso desse momento. Eu já e a coisa do autoconhecimento, gente, é uma busca incessante também. Isso é, para mim, eu nunca fui a pessoa do o que fizeram comigo, sabe? Eu sempre fui a pessoa do por que, eu deixei fazerem isso comigo, ah, entende? A coisa sempre para mim, porque eu acho que tudo é uma questão de autoconhecimento mesmo. Tudo é uma questão do que você trabalha com isso. claro, E é impressionante claro, como a coisa como você fala, do esotérico, né? Daquilo que não pode não ser, que não pode ser visto, sim, mas é extremamente sentido. Isso me traz o tempo, me soca o tempo inteiro na cara, o dia inteiro, sabe? sim, Porque é impressionante, eu vejo coisas acontecendo e quando eu percebo, a energia era aquilo que estava levando, né? Apesar da gente estar trabalhando de outra forma. Até eu que trabalho com energia, que trabalho com essas coisas, até eu me surpreendo. Eu falo, nossa, o buraco ainda é mais embaixo. Aí eu vou lá até o buraco e falo, nossa, mas ainda é mais embaixo. sim. É. Tá vendo? É, Nossa, tem tudo a ver o que você fez, é o que uma você casa de falou. aprofundamento. É uma casa bem de aprofundamento, assim. É, então, ok, super dialoga com isso, mas aí o que é engraçado é que você me falou uma coisa que eu falei, nossa, batata, eu tinha certeza que isso de alguma maneira ia aparecer quando ela falasse. Porque a casa 12 é comumente associada a uma casa de vitimismo, e não é o seu mapa. Eu vou explicar o porquê. É, você tem o Sol em Virgem. Se a gente for olhar na posição natural, Peixes está na 12 e Virgem está na 6. O seu mapa é o inverso. Você tem Virgem na 12 e Peixes na 6. O que vai me indicar que esse Sol que está ali trabalha com todas essas questões que eu te falei, mas tem um aprendizado e um desenvolvimento de entender qual é o limite que eu devo colocar em todas essas questões. Então, quando eu falei de vitimismo na 12, você logo me respondeu com o limite. Você logo me falou, mas eu fico pensando o que eu faço, como é que eu deixei. E pensando nesse Sol em Virgem, uma das coisas que vem com o Sol em Virgem é a autorresponsabilidade, que é uma palavrinha que todo mundo corre, igual o diabo foge Uhum. da... Na verdade, eu nem sei se eu acho que o diabo foge da cruz, porque ultimamente eu acho que ele anda adorando com essas coisas tão loucas que a gente vê de religião, acho que talvez ele seja o mais beneficiado com a cruz. Mas enfim, Virgem tem essa questão da autorresponsabilidade muito latente, muito, muito, muito Uhum. latente, né? Demonstra preguiça para um signo de Virgem para você ver o que que acontece, né? Não faz sentido. Então eu tô falando dessa preguiça não só do trabalho, porque o propósito do signo de Virgem, no sentido mais elevado da astrologia esotérica, ele está relacionado a servir uma coletividade, né? Servir uma coletividade no sentido de o que eu faço
né? Primeiro que ele é o signo de terra que transforma a realidade. Ele nunca está muito parado. Ele sempre está olhando para aquilo e falando: ah, peraí, deixa eu dar uma ajustadinha nisso aqui, que isso aqui pode melhorar. Essa tônica é com o Uhum. exterior, mas essa tônica é com o interior. Isso gera um grau de Principalmente. cobrança que é absurdo. Então, assim, primeira coisa para falar de um sol em virgem é desse grau de cobrança. Porque é como se eu nunca tô pronto, eu preciso mais, eu preciso mais, eu preciso mais. E nada nunca tá pronto, porque eu olho e falo, isso aqui precisa melhorar. Mas se eu pegar esotericamente, esse é o sentido dele. Uhum. Ele precisa deixar o mundo de uma maneira mais ajustada. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando que a gente é crítico o tempo todo, nesse sentido assim, mesquinho. Eu estou falando que tem um propósito, quando se está muito bem equilibrado, de tentar buscar a melhor solução para aquela questão. Ou de tentar entender que tem sempre algo que pode melhorar, que pode evoluir, que tem essa transformação porque ele quer transformar, ele quer evoluir, ele quer melhorar. Então, entendendo que não existe essa estaticidade no sentido de é isso, né? Melhora o tempo todo, ele vai na busca, ele vai na busca, ele vai na busca. É lindo, mas é um peso às vezes. Porque se fala, É, relaxa, pelo amor de Deus, relaxa um pouco. Então, sempre os signos ou os nossos mapas, eles têm essa dualidade. E é óbvio, porque o mapa é pra gente crescer, então tem que ter dualidade, né? Se o negócio tá todo bem amarrado, você não cresce. Fica, ó, isso aqui é uma maravilha. Então, é óbvio que ele vai tensionar você algumas vezes. E aí, você tendo um sol em Virgem, na 12, ele vai ser mestre em colocar limite. O aprendizado ao longo da vida é, independente de tem coisas que aconteceram na minha vida que são do lado emocional, que tem relação com os outros, que eu gostaria que não fosse assim, eu falo, peraí, esse é o caminho da pessoa. O que eu posso fazer é colocar meu limite e deixar que ela viva o dela, eu não posso interferir mais que isso. Então é um negócio que falo, opa, peraí, esse sol em virgem é mestre em colocar limite, né? Faz sentido aí? Acho que faz, né? faz sentido. Tem gente que acha que eu sou muito fria, né? Hum, Eu não sou fria. Eu não. sou, digamos, assim, eu falo o que está pegando. Se você pediu a minha ajuda, eu consigo te ajudar. Eu estou de Claro. fora. A gente que tá de fora de alguma situação consegue ajudar, tanto que a gente resolve melhor os problemas dos outros do que os nossos, né? Então, se você está pedindo a minha ajuda, significa que eu posso te ajudar de alguma Claro, forma. claro. Então, eu sempre pergunto: você quer mesmo ouvir o que eu tenho para te dizer? Uhum. Mesmo que te doa? Porque vai doer, Claro. né? Eu vou ser amorosa na forma de falar, graças a você, você vai falar daqui a pouco. Então, vou ser amorosa na forma de falar, mas eu não vou te poupar, né? Sim, Agora, o legal é que eu tenho muitos clientes que me ligam, mesmo assim, já estão fora de tratamento e tal, meses depois falam assim, Rê, sabe aquela situação, papapá, aquela coisa toda assim, posso falar uma coisa? Pô, fala, desabafa, a pessoa vai e fala, quer me ouvir? Ela é para isso que eu te chamo, porque eu precisava do teu soco, sabe? sim, Eu sim. tenho um grupo que eu faço a mentoria toda quarta-feira, que o povo chama de bigorna, é a minha bigorna semanal, né? Então a gente deu uma pausa, fez umas férias no grupo, e o povo está, eu não consigo viver sem a tua bigorna semanal, porque a gente precisa de um sacode, Bacana. né? Aquela Sim. coisa toda. Eu já te falei isso também, né? Você gosta de me sacudir às vezes, eu acho isso ótimo. Eu Eu gosto. sacudo Eu a sou bem pessoa do movida sacode. a bigorna. E tem uma coisa que, por mais que você fale, olha, eu sacudi, a bigorna, tá, e tudo, você tem Vênus conjunto Sol. Vênus é o planeta da diplomacia, da questão da estética, da orquestração dessa harmonia. Então, eu entendo que você é objetivo, você é direta quando você, mas você também é sutil quando você precisa ser, né? Eu vejo a sutileza que você tem quando você está trabalhando, né? Então, não é aquela coisa que eu tiro o cacetete daqui e eu vou dar porrada à torta e à direito. Eu miro bem naquilo que eu quero, e eu coloco de uma forma que fique ok. Então, assim, é agradável. Não é aquele esporro que é um esporro com afeto, assim, mas não esporro no mau sentido, entende? Porque é como se eu falasse, eu preciso te falar o que eu vou te falar, mas eu ainda tenho consideração, amor, carinho e afeto pela pessoa que está na minha frente. É diferente de eu desrespeitar.
Então, esse tipo de chacoalhão é o mestre que você vai conseguir colocar aí. Você vai ser mestre em fazer esse tipo de coisa, né? E como você tem um sol de 12, isso vai te permitir enxergar na coletividade ou na pessoa aspectos que estão ocultos, aspectos que não estão passando na vista da pessoa. O Sol de casa 12 vai ver o que as outras pessoas não enxergam, aquilo que está no fundo do poço. Então, se eu trabalho com isso, com espiritualidade, com terapia, eu vou conseguir enfiar a mão nesse negócio e pegar o que está lá embaixo e falar: ó, é isso aqui que eu tenho para te mostrar, você quer ver? E aí a pessoa não está percebendo aquilo, mas você tá. Então, Uhum. para mim, o seu Sol, né, com o que você faz, ele está muito bem alinhado. Está muito bem alinhado. Muito bem alinhado. Tá? Aproveite sempre essa característica que é poderosa, é poderosa, é poderosa. Uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte: a sombra deixa de ser sombra quando a gente joga luz. Né? Então dói só porque a poeira está subindo, mas daqui a pouco a gente limpa. Eu tô com você, eu vou dar as duas mãos para você. Sim, Né? sim, sim. Então entende como o Sol de Casa 12 tem essa coisa da ajuda ao próximo, porque Só um você pouquinho. tem. Imagina, Desculpa. imagina, tem essa coisa da ajuda ao próximo, mas essa ajuda ao próximo ainda com seu limite ali em Virgem. Então esse eixo dialoga bem no seu mapa. Sol, o basicão, né? Assim, dá pra gente falar 365 dias desse Sol aí, né? Mas eu vou ser curto, porque se deixar, se eu ligar o motorzinho, eu falo mesmo. Né? E agora, Boa. ok, vou passar para um outro ponto, que você falou que não gosta. Não gostava. Não gostava. É, Graças a Deus você ia gostar. melhor, eu vou para a Lua, porque se eu fizer a contraposição Sol-Lua, você vai entender exatamente o ascendente, por que que tá onde está. E Tá. aí vamos falar dessa Lua aqui, né? A Lua em Touro. A Lua em Touro. Não, assim, na boa. Eu acho que Lua rege Câncer, né? É o regente de Câncer, mas eu gosto muito da Lua em duas posições, né? Eu não tenho que gostar de nada, mas eu acho que ela tá muito bem em duas posições. Em Touro, ela dialoga muito bem com Touro, e a Lua em Peixes também é uma lua de muita sensibilidade. Às vezes as pessoas não entendem, ela é difícil de entender por conta de ser muito sensível. Mas a Lua em Touro primeiro ponto, Lua em signo de terra. A primeira coisa que eu vou te falar não você nunca vai me inventar de fazer isso, por conta do Sol em Virgem, mas trabalho rege a vida e dinheiro afeta o emocional. Então, o sonho moderno do campo de girassol na Sicília, eu vou te falar, Renata, se você tiver com o bolso cheio, meu amor, porque não me inventa, né? Primeiro que a lua em touro, ela gosta do confortável. Quando eu tô falando confortável, não tô falando exacerbado, né? Não Aham. significa, mas confortável no sentido de ter as minhas coisas, de ter o meu espaço, de ter aquela renda, de alguma maneira dialogar com essa questão financeira. Não de um modo que eu fique preocupado, preocupada o tempo inteiro pensando nisso, porque aí tira meu sossego. Então, assim, né? Ah, eu ganhava X mil por mês, passei a ganhar R$ 100. Putz, imagina, né? Você vai falar para todo mundo é assim, fala, nossa, tem gente que tem uns posicionamentos que são muito loucos, tem gente muito louco porque eu sou taurino, né? Então eu não consigo ver uma pessoa falar que, né, dinheiro não importa, mas essa relação com o mundo material moldando a parte emocional dialoga muito com o mapa. Então, assim, na casa 8 a casa 8 é a casa de investigar esses medos, traumas, anseios. É uma casa de dependência emocional. Em qual sentido dependência emocional? Como é que eu lido com o que o outro me disse, com o que o outro fez, com as coisas do outro? Então, eu preciso tentar entender essa herança psicológica aí de alguma maneira, essas questões. Então, isso pode se desdobrar no eu olhando para o meu ambiente familiar, olhando para as coisas do meu passado, olhando ali e falando, nossa, eu tenho um trauma, ou eu tenho um medo, ou eu tenho essa questão por conta disso aqui, né? Relações com família talvez sejam bem importantes para olhar aí, ambiente de criação, a mãe, o feminino, tudo isso de alguma maneira. Mas a lua em touro, ela busca a estabilidade emocional através do trabalho e através do dinheiro. Dinheiro, eu digo material.
tá? Não significa ser materialista, mas significa de alguma maneira que o fruto do meu trabalho é muito importante para que eu esteja emocionalmente bem. Uhum. Faz É sentido. mais ou menos. Eu tenho, eu quero ter outras preocupações e não a com dinheiro. O dinheiro eu não quero que a minha energia seja sugada por essa área, né? É mais ou menos isso. Eu entendo a questão, não quero que seja sugada, ok, mas você entende que se essa área tem uma baixa tremenda, Reflete em tudo. Eu fico então reflete, emocionalmente instável. reflete, E né? que acaba comigo, né? Eu, como virginiana, isso acaba comigo. Eu falo, não, aí tudo de novo. Por que eu estou passando por essa fase? O que que eu estou fazendo? O que que eu, a autorresponsabilidade Sim, com a bigorna na cabeça. Aí eu vou me chacoteando até encontrar aquilo que eu supostamente tenha feito, ou que realmente eu tenha feito ou não tenha feito, para que eu possa consertar isso e resolver isso, sabe? É bem é. chato. É, e assim, você tem um Sol de 12, uma Lua de 8. Então, se eu pegar o eixo da alma, você tem dois posicionamentos muito fortes nessa casa. Então, uma casa trabalha com o inconsciente, outra casa trabalha com o subconsciente. Uma casa trabalha com os medos e traumas, outra casa trabalha com o que está lá no fundo do poço e que a gente às vezes nem tem consciência daquilo que existe. Então, assim, não são posicionamentos leves. É isso que eu estou querendo trazer de uma maneira mais delicada. São posicionamentos que fazem com que você invista o tempo todo ou se cobre o tempo todo por trabalhar esses medos, essas dores, esses traumas, né? É como se eu te falasse, a terapeuta de si funciona aí o tempo todo, Uhum, perfeito. né? Ela não dá um descanso, ela tá aí 24 horas por dia, né? É como se eu nem descansasse, porque eu falo, não, peraí, ainda tem coisa para trabalhar, tem coisa para resolver, eu não posso descansar. Depois, É depois eu isso. descanso, né? Então, é mais nesse sentido, Mas é isso. né? Ok. E aproveitando para a gente falar de Saturno, porque Saturno é o nosso compromisso, né? Eu já vou ligar ele diretamente a essa Lua, porque ele está conjunto, né? Ele também está ali eh, nessa, nessa casa, junto com essa Lua. A diferença é que a Lua está em Touro, pela conjunção Saturno está em Gêmeos, que é um pouquinho ali na frente já, mas a Lua está conjunta a Saturno. Quando a gente tem conjunção Lua-Saturno, a gente sempre precisa ficar um pouco mais atento para esse lado emocional, porque isso às vezes dá umas baixas na vitalidade, no emocional, tem a ver com essa cobrança. Às vezes até é uma tendência um pouco mais emocional, assim, mais para baixo, mais triste em algum momento da vida, assim, isso pode acontecer. É uma posição de autorreflexão o tempo todo, tá? Agora, o Uhum. Saturno em Gêmeos. O que que tá falando um Saturno em Gêmeos? Essa capacidade de reflexão, essa capacidade de análise, essa capacidade de entendimento através do mental, ela é primordial. Então, a casa 8 é a casa da morte do renascimento, né? E eu fico pensando o quanto essa cabeça funciona, analisa, fica orquestrando as coisas para entender muitas vezes através do racional e falar, não, peraí, deixa eu separar o joio do trigo aqui, né? Como se tivesse uma peneira que através da reflexão, da autorreflexão, eu vou passando o tempo todo e vou entendendo, falando, olha, não, peraí, o meu compromisso é esse, não é isso. Isso aqui é coisa do outro, não é minha. Mas tem uma reflexão pura e constante dessas coisas o tempo todo, porque tem uma questão da comunicação, do intelecto. Eu lembro que em algum momento a gente falava sobre redes sociais e de todas essas coisas e conversava sobre tudo isso, apesar eu nunca fiz seu mapa, né? Então a gente sempre bate papo mesmo, no sentido de vamos lá, vamos falar disso aqui, daquilo outro. É, e tem uma questão do compromisso com o comunicar. É como se eu te falasse, Renata, é lindo o que você está fazendo com você, né? Então, faz de conta que eu sou Saturno, né? Que Saturno não é muito amoroso, não. Fala, nossa, olha que lindo, parabéns, está crescendo, evoluindo, prosperando, trabalhando, mas você vai ter que falar para os outros disso aí, tá? Falar para os outros, eu digo, auxiliar também neste processo
de reflexão através da fala, da comunicação para as outras pessoas, para que as outras pessoas também sejam levadas a entender o seu consciente, o seu subconsciente, os seus medos, os seus traumas, as suas dores. Então, a partir da reconexão com a fala, com o pensamento, com o discernimento, você coloca isso num lugar muito interessante, tem o compromisso assumido de fazer isso também com o outro. E eu sei que você trabalha com várias coisas nesse sentido, então se você chegasse para mim hoje e falasse, Jander, eu não quero falar para os outros, eu quero ficar bem quietinho, eu vou te falar, uhum, tá, querer é uma coisa. E se você tem esse grau de obrigação com seus compromissos que eu sei que você tem, não vai funcionar você querer ficar assim, porque não, vai dar não. Vai ter que colocar a boca no mundo aí, falar pras coisas e tá tudo bem. E eu acho que essa é uma conversa interessante, né? Essa é uma conversa legal. E A reflete, minha né? bigode. É, reflete. Acho que reflete. Acho que tem muito a ver com isso. Entende esse Saturnão aí funcionando no seu mapa? Sim, entendo. Agora entendo. Agora entendo que é como uma luva, né? Exatamente dentro daquilo que a gente já conversou, sem você saber que meu Saturno estava lá, né? Eu não sabia, não fazia ideia. É, mas Mas tem sim. Então, assim, se você falar, não quero falar, eu falar, se eu fosse Saturno, tá? O Jander vai falar, eu entendo, mas Saturno vai falar assim, eu não tô muito preocupado com o que você quer, não, tá? Você colocou aí, é compromisso, você vai ter que fazer. Então, você dá um jeito. E aí, Saturno é muito no sentido de, eu tô te mostrando um medo. Então, eu sou o planeta mais especial, porque se a gente veio para um. Ele não se sente especial, não, tá? Eu que tô falando dele. Se a gente veio para um propósito de evolução, e eu te mostro onde você tem medo. Onde você tem medo é o ponto que te dói, é o ponto que mobiliza algumas coisas aí dentro. Então é onde você tem que evoluir. Eu sou a indicação mais clara, eu estou te mostrando da maneira mais explícita isso. No sentido, se você pega esse cara e faz do seu medo o seu melhor amigo, o que era um monstro se transforma num príncipe, num bom sentido. Ele vai deixar de existir? Talvez não. Como é que eu vou falar que você, com o Sol em Virgem, que uma Lua em Touro, vai ter um grau de criticidade baixo? Não vai acontecer isso no teu mapa. Tá? Não vai você literalmente ser uma apresentadora de programa de TV, uma, tipo, blogueirinha que sai falando tudo e não tá preocupada com o que tá falando. Isso não vai acontecer no teu mapa. Você tem um grau de cobrança e de responsabilidade muito grande. A questão é, sabendo que isso existe, como é que eu dialogo com isso? Como é que eu deixo que isso não me freie? Como é que eu deixo que isso não me tolha? Como é que eu deixo que isso não me pode ou não me corte? Eu sei que isso está aqui, mas eu dou a mão e dentro do meu limite eu consigo fazer isso. Falo, ok, dialogo com esse medo na boa. Agora, não é fácil. Eu tô falando porque não é o meu mapa, né? Porque eu tô falando do teu. Porque se você olhar o meu também. Mas assim, não é a coisa mais fácil do mundo. Então, Saturno é um grande indicador desse nosso processo de transformação e evolução. É querido, assim, nesse sentido. É precioso. Funcionou aí? super, Tá. A gente fica até no super. silêncio, né? Fala, tá, tá bom, peraí. Vamos passar. Tem mais planeta pra você ver aí, por gentileza? Beleza. Fofo. E isso tudo me leva ao seu querido ascendente. Oh, Ah, agora, querido, é agora tão sim. querida. Agora eu entro nele. Fofo. Você tem um ascendente em Libra. Oh, E, nossa, eu acho que isso casa tão bem com o teu mapa, mas tão bem. Porque o que eu te descrevi até agora foi um pêndulo entre a obrigação que eu tenho e uma liberdade que eu posso desfrutar quando eu venço meus medos. Eu te falei sobre as questões com o mundo material e eu te falei com as questões com o mundo espiritual. Eu te falei sobre enfrentar meus medos, traumas, dores, anseios, cobrança, mas eu te falei sobre também ter o prazer, né, de para de se cobrar. Tudo que eu te falei até agora, a gente poderia colocar em uma balança com dois lados. O seu ascendente indica um caminho de evolução através do entendimento de que se eu encontrar o meio termo disso aqui, eu cresço, evoluo, prospero. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra.
É claro, eu posso ter as minhas cobranças, minhas obrigações, eu posso trabalhar comigo mesmo. Tá aqui, mas tá prazeroso, tá gostoso, tá harmônico, porque se for muito para esse lado e ficar desarmônico, não funciona, né? E eu nem vou falar pro lado relaxado e festa, porque eu sei que pelo teu mapa isso é muito difícil de acontecer, assim, não, não vai. Então, é como se eu te falasse. Vamos ser mais diplomática consigo mesma. Vamos ser mais equilibradora consigo mesma. Vamos entender que, como eu faço com os clientes, eu também posso ser dura comigo, mas eu também posso dar as duas mãos para mim mesmo, para que eu saia de quando eu tô num buraco. Buraco eu digo, meus medos, meus traumas, faz tudo. Então, Vênus é regido por Libra. Libra é regido por Vênus. Ele está lá conjuntinho no seu Sol, falando que essa é uma das grandes transformações que você vai fazer ao longo da vida. Então, essa amorosidade toda, ela tem a necessidade de ser refletida também para si mesma. O ascendente é a cerejinha do bolo, assim, nesse mapa. E para um terapeuta, um ascendente em Libra é uma das coisas mais legais. Porque imagina esse mapa com toda essa potência e com toda essa diretriz que você tem. Se não fosse o teu ascendente em Libra, com a regente coladinha no Sol, você seria a pessoa que tiraria o cacetete do bolso e distribuiria a paulada, porque seu mapa é muito assim. E aí eu acho que vou entrar no aspecto kármico, tá? Talvez você possa Tá? até ter feito em algum momento por um Sol de casa 12. E nessa opção é falar, não, eu já me arrependi de ter sido muito general, eu quero ser general quando eu preciso, mas coração aberto. Porque eu entendi que essa paulada ela não funciona tanto, mas ela funciona muito bem quando eu tô com o coração aberto e quando eu faço isso a partir do cardíaco, do core, do amor, do afeto, do carinho, eu consigo ajudar muito mais. Então, eu acho que o seu ascendente é um lembrete de que você tem, né, dentro dos seus propósitos, uma necessidade de ser mais amorosa consigo mesmo, Uhum. uma capacidade boa de dialogar com as pessoas no sentido diplomático, falar, ser agradável, entender as dores, os anseios, os medos, e tratar tudo isso com amor e com diplomacia a partir do entendimento de que todo mundo, de que você precisa buscar o equilíbrio, nunca os extremos. Marrei bem seu ascendente agora, vai. Fiz mega esforço aqui. Uau! Fiz um mega esforço. Brincadeira. Só faltou jogar esse amorosidade para mim, né? Para mim, isso falta mesmo, porque eu filtro a bigorna quando eu falo para as pessoas, Claro, mas eu não, eu dispenso o filtro quando isso é para mim. eu sei, eu sei. É. Eu Esse tenho uma sol frase que Vênus. eu tenho que falar uma frase que é o seguinte: enquanto eu descanso, carrego pedra. Não é assim. Eu Não. tenho que ter o meio termo. Ontem eu peguei um filme para ver. Você acredita que eu não consegui? Por quê? Porque eu achei que eu estava perdendo um tempo assistindo um filme. Ai, gente, que vergonha, não é isso? Aí o que, que eu fiz? Eu desliguei a TV e peguei meus livros para ler. E fiquei lá até tarde, 2 da manhã, e fiquei lá estudando. E aí eu me sinto bem, sabe? E quando eu só parei às 2 da manhã, porque eu olhei a hora e falei, caramba, eu preciso dormir, né? A pessoa precisa descansar. Porque se deixar, eu varo noite, eu vou embora, eu estou no meu paraíso pessoal. Eu entendo. Mas eu preciso de descanso. Depois eu fico cansada, né? Eu fico precisando de um tempo e não sei por quê, mas nossa, mas por quê? Eu Se entendo. eu, se eu me lembrar, vou falar para você que a última vez que eu tirei férias foi em 2013, você acredita? Eu acredito e eu me preocupo. 11 anos, Renata. Em janeiro, em dezembro vai fazer. Foi a última vez que eu tirei férias. Assim, entende essa cobrança? Entende por que que eu te falei, olha como esse ascendente dentro do teu mapa, nossa, ele... Porque você já imaginou se você viesse com ascendente em Capricórnio, por exemplo, ou com ascendente em Escorpião, que são dois signos Reclamando. que cobram pra caramba? Eu falo, mas Né? peraí, gente, a pessoa nem sobrevive com um negócio desse. Não, assim, e quando eu olho para trás e falo assim, meu Deus, eu preciso de férias, eu penso assim, mas preciso? Eu estou Precisa. tão bem.
Lógico que Por precisa, eu que que entendo. precisa? Eu entendo, mas entende como isso é forte aí. Então, assim, Não, assim, eu estou sentindo a questão do emocional. O racional, não, claro, todo mundo precisa de férias, todo mundo precisa do tempo. Eu indico isso para as pessoas, eu sei do que eu estou falando, mas eu sei, entende? Falta aqui, eu entendo. né? Eu entendo perfeitamente. Você tem uma das posições que depois a gente possa até te falar, mas chamada quadratura T no mapa, que não vou entrar agora porque isso é pano para manga, mas que Sim. significa a pessoa que tem uma quadratura T tem o grau de cobrança mais alto na astrologia. Eu entendo perfeitamente porque eu tenho no meu mapa. Mas é só para você entender que se eu pudesse eleger um aspecto que dá um maior grau de cobrança na pessoa, ele existe no seu mapa. Não é que ele compete com, esse aqui, não, nenhum chega perto. Então, você tem um grau de cobrança exacerbado, né? Muito, 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 muito. É, da mesma maneira como eu preciso entender que o mistério reside no mistério, cada coisa está no seu lugar. Virgem é o grande organizador do mundo, então o lugar do descanso é no descanso. Eu Uhum. não consigo organizar o lugar do descanso se eu trabalho nele. Cada coisa tem seu lugar. Entende como é cada coisa no seu lugar mesmo. E se você falar, se eu chegasse na sua frente e falasse tudo isso pra você, se eu, Jander, fosse seu paciente, cliente, não sei como você chama, eu falasse, Renata, eu não tiro férias faz 10 anos. Eu não tiro férias desde 2013. O que que você ia me falar? Tire férias. Nossa, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho Não, certeza. sim, meu racional diz isso. Tenho certeza que Só você que é ia difícil catracar. relaxar, Né? sabe? Para mim, o relaxar é difícil, o conseguir pausar é complicado. Não é fácil. Entendo, perfeitamente. Eu me Nosso compro mapa, nisso também, né? claro, claro. Nosso mapa mobiliza tensões e tá tudo bem ele mobilizar essas tensões, porque é para isso, a gente cresce a partir de tensão, não é do que tá bom. Então, entendo perfeitamente que dentro de tudo isso que eu te falei, ou dentro do seu mapa, você vai encontrando caminhos e cada vez tomando mais consciência disso, né? A evolução a partir da consciência. E pronto, a gente vai entendendo. E a matéria é para uma vida toda, um mapa astral, né? Não é uma coisa que a gente fala aqui e acabou. É, é isso. Eu queria te perguntar, fez sentido para você? Nossa, super, 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 super. Eu queria te. Fez muito sentido, esclarecedor, assim, muitas coisas que, na verdade, acontecem comigo que é diferente quando alguém fala para você algo que você sabe que acontece, mas parece de uma forma tão natural, Uhum, né? Então, e realmente, putz, tipo, ipsis litteris, sabe? que bom. Ficou muito É, legal, muito que legal. bom. Muito. Então, assim, né, pensando no que a gente se propôs aqui, pensando em falar sobre esse posicionamento, sobre o que foi dito, entender sobre esses pontos principais, Sol, Lua, Saturno, ascendente, como foi para você? No que ajuda? Como é? Nossa, agora eu vou olhar mais para isso, né? Principalmente com relação ao ascendente e a Saturno, né? E antes a Saturno era um detalhe para mim, como, sei lá, nunca é um detalhe, né? Mas a gente a gente que é leigo na astrologia, a gente não entende muito bem o peso que alguns posicionamentos têm. Como Saturno, para mim, nunca foi essa coisa tão importante. Então, se é algo que um compromisso, né? Pelo que eu entendi, Saturno é o seu compromisso. Puxa vida, por que eu não tinha olhado para ele antes, né? E é por isso que as coisas estão me jogando para lá o tempo inteiro. E é por isso que todas as vezes que eu viro as costas, eu levo um soco, né? E curioso, curioso como as coisas acontecem. E é o que eu falei desde o início, as energias estão lá, né? Quando a gente ignora, a gente é levado por elas, ou quando você se conecta com elas, você consegue ter uma harmonia ou amenizar os aspectos mais difíceis, enfim.
Mais ou menos. Foi super esclarecedor. Agora a gente vai ter que fazer um mapa. Não vai ter jeito. Agora a gente vai ter você, vai ter que me falar tudo, Falar de de tudo. fora, mas você não me escapa. Perfeito. Hey. Oh, imagina, um prazer. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu que Obrigado. agradeço. Não, imagina, Então, eu que me agradeço. É isso. Muito obrigado a você e muito obrigado às pessoas que assistiram também. Obrigado, obrigado.